Olá galera do terceiro ano, Júlio Alenquer Fontinelli, no qual nós iniciamos mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Marciano e especificamente para os meus alunos do terceiro ano estou falando na revisão de alguns conceitos que nós trabalhamos no mês de agosto e setembro. Princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação simples e com repetição. Vamos dar uma revisadazinha nesse conceito para que vocês possam ter uma segurança maior na resolução de alguns problemas desses conteúdos, tá certo? Então a gente vai revisar aqui um pouco o que nós estudamos nesse segundo semestre, nos 2 meses aí que se conclui, agosto e setembro, tá ok? Então fiquem atentos. Uma boa aula para todos. Bom, nós vamos começar aqui com o princípio fundamental da contagem, que é exatamente aquele princípio multiplicativo chamado, né? Que equivale a calcular o total de possibilidades na realização de um evento. Quando tem um evento, que é um acontecimento, com várias etapas, então o produto dessas etapas representa exatamente o total de possibilidades desse evento ocorrer. Total de possibilidades, que eu estou chamando de N, é a mesma coisa de multiplicar P1, que é a primeira possibilidade da primeira etapa, P2 a possibilidade da segunda etapa, etc. até Pn, que é a possibilidade da enésima etapa. Ok? Vamos para um exemplo. Um exemplo que a gente já resolveu em sala com vocês, já trabalhou aí em algumas atividades. A lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches. Olha, fiquem atentos aí, ó. 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Aí o cara vai precisar aí apenas ver o total de possibilidade de cada etapa, né? Esse combo ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é montar um tipo de sanduíche diferente, um tipo de bebida diferente e um tipo de sobremesa. Mas cada uma dessas etapas tem um total de possibilidades. Por exemplo, para a etapa sanduíche nós temos 4 possibilidades. 3 bebidas e 2 tipos de sobremesa. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar esse total de possibilidade de cada etapa. 4 vezes 3 vezes 2. Ou seja, 24 combos diferentes. Né? Probleminha bem simples, que dá para a gente resolver simplesmente com o chamado princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então vamos mais para frente. Um exercíciozinho que pode melhorar para a gente entender esse conceito. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. Veja aí que dá um total de 9 livros. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar 3 livros em um instante. 3 desses livros em um instante. Um de cada disciplina. Então ele vai pegar um livro de geometria, um livro de álgebra e um livro de análise. E aí organiza. Depois troca de posição, monta novamente. E aí vai fazer isso com todos os livros de geometria, com todos os de álgebra e todos os de análise. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter um total de possibilidade que é o produto de todas essas etapas. Ou seja, tem 4 possibilidades para livro de geometria, 2 possibilidades para livro de álgebra e 3 possibilidades para o livro de análise. Então, 4 vezes 2 vezes 3 dá exatamente 24 maneiras diferentes. Então, você tem aí o que nós chamamos de o princípio fundamental da contagem. Basta multiplicar o total de possibilidade em cada etapa dessa. Muito simples, muito simples. O fatorial ele é um exemplo de problemas que aparecem aí também nessa parte de análise combinatória, que vai trabalhar a recorrência de um número, produto de todos os seus antecessores, até chegar na unidade, no número 1. Né? Nós chamamos de fatorial isso, a decomposição do número natural, que passa a ser multiplicado a partir dele por todos os antecessores dele, né? Todos que vieram antes dele. Por exemplo, do 5, o antecessor de 5 é 4, depois é o 3, depois é o 2, depois é 1. Chegou na unidade, multiplica todos esses números. Essa decomposição em produto
é chamado de fatorial, que vai ser exatamente usado em permutação, né? Então, por exemplo, vamos calcular o fatorial dessa divisão aí, 7 fatorial sobre 4 fatorial. Nesse tipo de problema, eu dei uma sugestão para vocês que a gente desenvolve o fatorial do maior, no caso aí do 7. Vamos fazer a recorrência dele de todos os seus antecessores, 7, 6, 5, 4. Quando você chegar no 4, você vai poder parar e passar o fatorial. Olha aqui o que você está vendo. Ó. Você parou no 4 e colocou o fatorial. Por quê? Porque você percebe que na divisão, o numerador 4 fatorial vai dividir com o denominador 4 fatorial. Então você não vai ter problema. Divide esses dois, o que sobra é 7 vezes 6 vezes 5, que dá um total de 210. Então 210 maneiras... 210 é o resultado dessa divisão aí desses dois fatoriais, 7 fatorial por 4 fatorial, tá vendo? Então um problema bem simples de fatorial que a gente também vê aparecendo, né? E em permutação simples nós temos aí, ó, a troca de posições entre os elementos de um mesmo grupo. A gente vai usar agora o fatorial para trabalhar com permutação, né? Quando você troca de posição elementos no grupo, você está fazendo nada mais, nada menos que uma maneira diferente, que vai se tornar o fatorial do número, certo? Conjunto de números, por exemplo, ó, 1, 3, 5, esse conjunto aí consegue ter 3 números distintos, e ele pode sofrer uma permutação, de tal forma que tenhamos vários conjuntos. É só trocar de posição o 1, o 3 e o 5. De várias maneiras aí você tem conjuntos diferentes, você teria permutações diferentes. Se a ordem for importante, 135 é a primeira permutação, o 153 já é outro tipo de organização, se a ordem for diferente, for importante. O 315, depois o 351, você está vendo que eu estou sempre trocando de posição, dois deles. O 531 e o 513. Tem quantas maneiras, quantos conjuntos diferentes aqui, ó? Se a ordem é importante, então eu tenho 6 conjuntos diferentes, que representam exatamente a permutação dos 3 elementos do conjunto. Você percebe? Ó? Se eu tenho 3 elementos distintos, quando eu permutar os 3 elementos, vai ser o fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente os 6 conjuntinhos que eu tenho aqui. Ó. Então isso representa 6 grupos distintos. Portanto, é a permutação de n, fatorial de n. Ó. Quando a gente permutar aqui, se n é 3, 1, 2, 3 elementos, então nós temos o fatorial de 3, que dá exatamente os 6 conjuntos que nós estamos vendo aqui no azulzinho, tá bom? Então isso que nós chamamos de permutação. Vamos para mais um exercício que fala de permutação. Olha aqui esse probleminha como é interessante. Ó. Esse foi um problema que caiu numa prova de vestibular da Unifor há algum tempo. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Olha aí, tem o casal e tem 4 filhos. Pai e a mãe, mais 4 filhos. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, ou seja, os pais ficam na ponta e os filhos ficam no meio. Quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar a foto? Ó, o que você está percebendo aí? O que vai acontecer? Bom, vai acontecer de eu ter 2 maneiras diferentes aí. O pai e a mãe vão estar fixos. O que vai permutar são os filhos, que podem trocar de posição. O pai e a mãe, na primeira situação, vai estar assim, ó. Se o pai estiver à esquerda e a mãe estiver à direita, os 4 vão permutar entre si, no meio. Então você tem 4 filhos que vai mudar de posição entre si. Aí fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é exatamente a permutação de 4. Né? Você não vai mexer nem com o pai nem com a mãe. Por quê? Porque eles estão aqui fixos. Essa é a primeira situação, se o pai estiver à esquerda e a mãe estiver à direita. Essa é uma condição, já dá 24 possibilidades. 24 maneiras de tirar a foto. Ó. Mas eu posso ter essa situação também, a mãe e o pai trocar de posição. Ó. A mãe vir para a esquerda e o pai para a direita. Aí eu vou continuar permutando os 4 filhos, vai ser outro modelo de foto, mas 24 maneiras de tirar foto diferente. Ó. Então quando eu juntar essas 2 situações, eu tenho um total de 24 mais 24, 48 possibilidades, que é o item B, ó, de formas diferentes de o casal tirar a foto com os seus 4 filhos. 48 maneiras distintas. É interessante? Então, aqui nós temos um problema com 2 situações. Quando acontecer isso, a gente divide a permutação de 2 maneiras e depois soma os resultados. Tá bom? Foi o que nós podemos fazer aqui. Tá certo?
Então, mais para frente, vamos continuando. Depois nós temos a permutação com repetição, que foi a última parte que nós falamos. A permutação com repetição, ela usa uma formulazinha, né? Ainda da permutação, mas aí você tem que dividir pelo fatorial das repetições. Você lembra disso? Pn, que é a permutação dos n elementos do conjunto, e o k fatorial sobre p fatorial. Esse k e p é o que nós chamamos de repetições. Por exemplo, k letras de uma palavra repete, ou p letras de outra palavra repetem. Então a gente tem aí esses números fatoriais aí no denominador, que são as repetições que aparecem numa palavra, por exemplo, quando a gente fala de permutação com repetição. É exatamente o que nós chamamos de anagramas. Lembra dos anagramas? Que são palavras formadas de uma outra palavra, derivada de uma palavra, usando as letras, trocando de posição. Então, por exemplo, a palavra arara, olha aí. Olha o total de letras que tem a palavra arara. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. Mas ela tem 3 As que se repetem. E tem 2 Rs que também se repetem. Então, um vai ser o K e o outro vai ser o P. Olha, 5 letras é o N, fatorial de N, vai ficar P, permutação de N, numerador. E o total de repetições. Os 3 As que se repetem, pode ser chamado de K. E os 2 Rs que se repetem, pode ser chamado de P. Então, quando eu usar essa formulazinha, o que eu vou ter? Permutação de 5 sobre o fatorial de 2 e o fatorial de 3. É um produto entre eles aqui. 2 é a repetição do R e 3 é a repetição do A. Então, fatorial de 2 e fatorial de 3. Como é que a gente faz na divisão para desenvolver o fatorial? Desenvolve o maior e faz com que ele chegue até o próximo que possa ser cancelado por ele. Eu poderia parar no 3, fatorial, como eu parei aqui para cancelar esse fatorial com esse, numerador e denominador. Ou eu poderia caminhar um pouquinho mais e chegar no 2 e dividir o fatorial de 2 pelo fatorial de 2. Mas eu vou optar pelo maior. Então eu vou cancelar o fatorial de 3 e o fatorial de 3. Vai ficar 5 vezes 4 no numerador. E o fatorial de 2 é quem? 2 vezes 1. Ou seja, 5 vezes 4, 20. E 2 vezes 1, 2. Foi o que sobrou aqui. 20 dividido por 2. 10 anagramas. Ou seja, porque tem letras repetidas, então a gente não vai poder fazer tantas palavras com as letras da palavra arara. Se fosse, por exemplo, uma palavra onde as letras não fossem repetidas, por exemplo, aluno, aí nós teríamos a permutação de 5, que é 120. Daria 120 anagramas. Mas como tem letras repetidas, essa quantidade passa a ser menor. Exatamente porque nós dividimos pelos fatoriais das repetições. Está vendo aqui? Então funciona dessa maneira. Certo? Isso é o que nós chamamos de permutação com repetição. Eu estou fazendo esse vídeo para que vocês possam revisar um pouco desse conteúdo, revejam. Eu estou propondo aí mais algumas atividades, mais algumas questões para concluir esse terceiro período, né, do segundo semestre. Terceiro período do segundo semestre, que é composto aí dos períodos 8, 9 e 10. Esse é o 10º período, já fazendo parte aqui do terceiro bimestre, né? Então que vocês resolvam essas atividades, tirem suas dúvidas e enviem para a gente todas as atividades resolvidas, tá certo? Bons estudos aí para todos e a gente se vê num momento bem próximo. Um abraço para todos, né? Lembrando que daqui a uns próximos dias estaremos juntos, né? Voltando a ter contato na sala de aula, né? De forma híbrida, mas ainda com alguns alunos participando, graças a Deus, nas nossas aulas, para que a gente possa ter sucesso aí no futuro. Tá bom? Um abraço para todos e bons estudos.